para os nossos caminhos. Ela é lâmpada para os nossos pés. A própria Bíblia, a própria palavra diz que a palavra de Deus, ela dá sabedoria aos tolos. Aqueles que precisam aprender a como viver, para onde ir, o que fazer, eles são instruídos pela palavra de Deus. O mundo funciona com leis. Existe a lei da gravidade. As leis da ciência são essas leis que regem o universo. Mas toda a criação também está debaixo da lei de Deus que está revelada na palavra de Deus. E é essa lei de Deus que rege a criação de Deus. O que o homem deve ser, como o homem deve se comportar, como o homem deve viver. Isso é aprendido na palavra de Deus. Então, nesse momento em que nós vamos olhar um trecho bíblico, nós vamos receber do céu iluminação para como sermos pessoas abençoadas, para como sermos pessoas felizes, para como sermos pessoas que andam de acordo com aquilo que agrada a Deus. E o texto de hoje, nós vamos para Números, capítulo de número 20. Números 20, versículo de número 12. Amém? Diz assim: o Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Esse texto é o texto que eu vou ensinar para vocês e explanar hoje, dentro da temática dessa semana que está no Apacentai. O tema que nós vamos meditar essa semana é o perigo da presença de Deus. E Deus me levou para esse texto. E eu quero pegar vocês pela mão e conduzir vocês comigo na jornada que o Espírito Santo me levou para chegar nesse texto. O texto que está no Apacentai, quem tem o texto do Apacentai, a agenda Apacentai, está em Levíticos 10, 3. Eu não sei se os irmãos acompanharam, eu não vi o pastor Joel que ele pregou hoje, se ele pregou esse texto. Mas em Levíticos 10, 3, diz assim: Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor disse, aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. O contexto aqui é que Deus havia acabado de matar 2 filhos de Arão. Como eu já ensinei para vocês aqui, os sacerdotes, eles acendiam um incensário. E esses incensários representavam a oração do povo que subia a Deus. Então eles chegaram no momento de serviço deles, e eles deveriam pegar o fogo que queimava lá no altar e levar desse fogo e acender o holocausto. E ao invés de pegar desse fogo, eles pegaram outro fogo. E Deus disse: porque vocês trouxeram um fogo estranho, a Bíblia diz que desceu fogo do céu e queimou os 2 filhos de Arão. Eles morreram. Depois disso, da morte dos filhos de Arão, essa palavra que veio até Arão, através da boca de Moisés, que Deus disse: olha, eu vou glorificar o meu nome, eu vou me fazer santo no meio de vocês. E a temática da semana, então, está ensinando isso, a questão da presença de Deus. E quando a presença de Deus está no nosso meio, ela é perigosa em certo sentido. E notem que a mesma palavra lá de Levíticos, que Deus diz: santificado serei no meio de vocês,
aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. E nós vimos em Números, quando eu li esse texto em Levíticos, veio esse texto de Números na minha mente. Nós lemos em Números, que diz: com você e Arão não confiaram em mim para honrar a minha santidade. Lá Deus puniu os 2 filhos de Arão. E aqui Deus vai punir Arão e o próprio Moisés. Porque tanto os filhos de Arão desobedeceram a Deus, quanto aqui o próprio Moisés e Arão desobedeceram a Deus. Nós vamos olhar isso. E agora que vimos o que aconteceu, eu quero mostrar para vocês essa questão da presença de Deus. Abram a Bíblia de vocês em Êxodo 33. Êxodo 33, 14. 15 primeiro. 33, 15. Acharam? O contexto é o seguinte: vocês conhecem a história da Páscoa, que Deus tira o povo de Israel do Egito, as 12 pragas. E quando Deus tira o povo de Israel do Egito, vai levá-los até a terra prometida. E eles vão até a terra prometida através do deserto. Cruzam o deserto para chegar na terra prometida. E aqui é o começo da viagem e Deus está falando com Moisés que Deus não iria acompanhar o povo. Olha, eu tirei vocês do Egito, mas a minha presença não vai com vocês, porque vocês são um povo obstinado. Se eu acompanhar vocês, eu vou matar vocês no meio do caminho. E a Bíblia diz que o povo ficou muito triste com essas duras palavras, e aí então, Deus e Moisés têm uma conversa. Deus fala assim: olha, eu vou decidir o que eu vou fazer. E aí Moisés vai até Deus em oração para ver se a presença de Deus ia acompanhar o povo ou não. E Deus fala para Moisés: olha, a minha presença irá acompanhá-los. E aí Deus fala para Moisés aí no versículo 15. Então, Moisés declarou. Na verdade, Deus falou com Moisés no 14. 14 respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Aí vem Moisés falando para Deus no 15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envieis. Como saberá eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O que Moisés está argumentando para Deus é o seguinte: Senhor, se você não acompanhar o teu povo, se você não ir com a gente, nem nos envie. Por quê? Ele está dizendo: porque, primeiro, como eu e o teu povo saberemos que temos o teu favor, o teu beneplácito, a tua aprovação se o Senhor não for conosco? Então, a primeira coisa que o texto está ensinando é que se a presença de Deus acompanhasse o povo então teria certeza de que o favor de Deus, o beneplácito de Deus estaria com eles. Entenderam até aqui? Segundo, Moisés fala: e também como os outros povos da terra irão distinguir que o Senhor é o nosso Deus, se a tua presença não está conosco. Então, o que o texto está ensinando para mim e para você? Que a presença de Deus no nosso meio mostra o seguinte: primeiro, que somos o povo exclusivo de Deus. Não tem como dizer que é de Deus, se Deus não manifesta a presença dEle. Você pode ter uma Bíblia, você pode falar crentez, você pode cantar, você pode ir numa igreja, mas se a presença de Deus não manifesta na tua vida, você não é povo de Deus. Porque a característica do povo de Deus é que a presença de Deus acompanha todo aquele que é de Deus. Tem gente que vai atrás de Deus, mas Deus não acompanha. E nós vamos ver hoje por quê. Segundo,
a presença de Deus, ela também demonstra o favor de Deus. O que é demonstrar o favor de Deus? Demonstra que Deus ama, que Deus cuida, que Deus guarda. É como que Deus está dizendo: se eu não te amasse, a minha presença não estaria com você. Se eu não abrisse portas, se eu não quisesse o teu bem, eu não mandaria minha presença com você. Agora, se a minha presença está com você, não importa as lutas que você passa, não importa os problemas que você passa, significa que eu te amo. Deus demonstra o seu amor para conosco, nos dando a presença dEle. Então Moisés está dizendo: se você for comigo, eu terei certeza que o teu favor está indo junto. E eu terei certeza que nós somos um povo distinguido, diferente, separado dos outros povos da terra. Até aqui tudo bem? Então vimos aqui os dois benefícios de ter a presença de Deus. Só que Deus disse para Moisés, olha, a minha presença vai estar no meio de vocês, mas sede santos porque eu sou santo. Se eu mandar, se eu ir no meio de vocês, vocês não poderão mais viver como vocês vivem. Vocês não poderão mais fazer as coisas como vocês querem. Se eu estiver no meio de vocês, vocês deverão ser santos, porque eu sou um Deus santo. Quando a presença santa de Deus se manifestou na sarça ardente, Moisés foi próximo da sarça e Deus disse para Moisés: Moisés, não se aproxime, tire a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Então, onde manifesta a presença de Deus, Deus santifica aonde Ele manifesta. E se Deus santifica, devemos viver uma vida santa, santificada. Então, existe o benefício e a responsabilidade da presença de Deus. O benefício de ter a presença de Deus é que a presença de Deus vai nos distinguir que somos povo de Deus. A presença de Deus mostrará para nós que o favor de Deus está conosco. Mas também a presença de Deus vai requerer de nós uma vida de acordo com quem vive na presença de Deus. Não podemos viver uma vida como se Deus não existisse. Não podemos viver uma vida como se Deus não estivesse vendo o que a gente faz. Não podemos viver uma vida como se Deus não estivesse ouvindo o que a gente fala. Então, se a presença de Deus nos acompanha, significa que Ele vê o que a gente faz, que Ele ouve o que a gente fala. Esse é o benefício e a responsabilidade. E o que nós vamos aprender hoje é o que acontece se a gente não santifica a Deus, se nós não honramos a Deus. Porque o texto diz que quem vive de acordo como se Deus estivesse com ela. Ou seja, lembre-se, você acorda de manhã e Deus está com você. Quando você toma o seu café, a presença dEle está lá. Quando você vai para o seu trabalho, a presença dEle está com você. Em todos os momentos, Ele está com você. Mas você precisa honrá-lo e viver uma vida santa, como se realmente Ele estivesse com você. Então vamos aprender hoje o que ganha quem honra a Deus e o que perde quem não honra a Deus. Quem não honra a presença de Deus. E agora, eu quero acompanhar com vocês Números. O texto de Números vai nos mostrar através da vida de Moisés. Vamos começar do 14. 14. Desculpa, irmãos. 21. No primeiro dia do mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Nós vamos aprender aqui, nesse trecho, o que aconteceu com Moisés. Como Moisés desonrou
a santidade de Deus, como Moisés desonrou a presença santa de Deus e o que aconteceu com ele. Então nós vamos usar a vida de Moisés para aprender a não fazer aquilo que Moisés fez, a fazer o contrário. Versículo 2: Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram, versículo 3, quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque nos trouxeram à Assembleia do Senhor deste deserto, para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou a santidade entre eles. O texto é o povo viajando no deserto e já haviam estado nesse deserto por mais de 40 anos. A primeira vez que eles fizeram essa viagem, lá em Êxodo, vai dizer que eles chegaram nesse mesmo lugar, chamado Cádiz. Vocês vão ler lá em Números 13, que o lugar é Cádiz Barneia. Em uma geração anterior, brigou com Moisés, porque foi nesse lugar que os espias vieram da terra prometida, trazendo as notícias que a terra prometida era muito boa, manava leite e mel. Mas lá na terra prometida tinha gigantes, e era um lugar perigoso. E diz que toda a comunidade se voltou contra Moisés, chorou, e aí então eles dão meia volta, eles não entram na terra prometida. Eles precisam dar meia volta para o deserto, porque eles não estavam prontos para a terra prometida. E aí, 40 anos eles andam no deserto, vagueando, irmãos, andando em círculos, até que morresse toda aquela primeira geração. E a geração foi morrendo, todos. E agora 40 anos se passaram, e a nova geração que viu a infidelidade, viu aquilo que os seus pais fizeram e morreram no deserto, essa nova geração agora chega no mesmo lugar, Cádiz. E o versículo 1 diz que foi nesse lugar que eles enterraram Miriam, a irmã de Moisés. E esse lugar que eles chegaram, chamado Cádiz, ficava no deserto de Zin, no deserto de Tissim, em hebraico. Deserto de Tissim significa deserto dos espinhos. Deserto dos espinhos. Como chama o deserto?
A Bíblia dá nome até aos desertos. E todos nós passamos pelo deserto dos espinhos. O deserto dos espinhos, o povo chegou nesse lugar e disse: olha, esse lugar não tem cereal, esse lugar não tem figo, esse lugar não tem uva, esse lugar não tem água. O deserto dos espinhos é o deserto da escassez. O local que é conhecido por espinho é o local onde faltam as coisas. Todos nós passamos um momento da nossa vida onde Deus nos leva para o deserto dos espinhos. E quando chegamos no deserto dos espinhos, nos falta. É o deserto da escassez. Escassez, existe tantas coisas que podem ser aplicadas. Alguns de vocês podem estar passando escassez financeira. Pastor, a minha vida financeira está que é só espinho, pastor. Estou sendo cutucado, estou sangrando de todo lado porque me falta recursos. Outros passam por escassez no relacionamento. Pastor, o meu relacionamento com meu marido está que é só espinho. Falta carinho, falta compreensão, falta diálogo, falta amor. Faltam as coisas, pastor. Está uma escassez no meu relacionamento. Existem outros que estão numa escassez de tempo. Pastor, eu sinto que os dias estão voando. O médico disse para mim que eu tenho pouco tempo de vida. Não tenho mais tempo. Não importa qual é a escassez. Mas o que Deus quer ensinar hoje é que todos nós passamos por um deserto dos espinhos. E é nesse lugar que nós somos colocados entre duas escolhas. A escolha da bênção ou a escolha da maldição. Ou escolhemos honrar a Deus ou escolhemos desonrar a Deus. Quando passamos como Deus nos leva para os pastos verdejantes, quando Deus nos leva para as águas tranquilas, dificilmente alguém vai pecar contra Deus, mas nós pecamos contra Deus no deserto dos espinhos. Então o deserto dos espinhos é o lugar da prova e do teste. É no deserto dos espinhos que a nossa fé é provada e a nossa vida espiritual é colocada em teste. Então, o povo chegou no deserto dos espinhos. O que aconteceu no deserto dos espinhos? Diz aí que o povo se voltou contra Moisés. O povo, ele contendeu com Moisés. Irmãos, é no deserto dos espinhos que as contendas acontecem. Quando o casal está tudo bem, está lá a Bíblia não fala Canaã. Canaã é a terra que manda o quê? Leite e mel. Aí o casal, antes de casar, vai para a lua de mel. É tudo maravilha na lua de mel. Meu amor daqui, meu amor dali, meu benzinho. Lua de mel, irmãos, não é deserto de espinho. Pode ter certeza que o casal que na lua de mel já passou o deserto do espinho na lua de mel, é porque estava passando o deserto do espinho antes de casar e ainda assim quis casar. Agora, o normal é ir para a lua de mel e mel, não espinho. Então o povo, eles não estavam na terra que manava leite e mel, eles estavam no deserto do espinho. Então todo relacionamento, todo casal, chega um momento que passa o deserto do espinho. O marido está mais estressado por conta do trabalho, a esposa está mais estressada, problemas financeiros, e aí vai. As situações do dia a dia levou o relacionamento para o deserto do espinho. E o que acontece lá no deserto do espinho? Irmãos, qualquer coisinha é motivo para briga. Qualquer coisinha no deserto do espinho é motivo de contenda.
E foi o que aconteceu. O povo foi até Moisés e disse para Moisés: olha, por que você e o teu irmão nos trouxeram para esse lugar? Olha aí o versículo 2. Não havia água para a comunidade, o versículo 2, e o povo se juntou contra Moisés. É no deserto do espinho que se juntam contra nós. No deserto do espinho já não basta, às vezes, ter um contra nós, mas o deserto do espinho é quando você prova união contra você. Junta 2 contra você, junta 3 contra você, junta 4, junta todos contra você. O povo se juntou contra Moisés. E aí começaram a discutir com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Eles estavam falando o seguinte: se coloquem no lugar de Moisés. Moisés era um líder que deixou a família para obedecer a Deus e servir esse povo por 40 anos. E agora, o povo está dizendo o seguinte: ora, era melhor ter morrido. É no deserto do espinho que a gente fala baboseira, irmãos. É no deserto dos espinhos que você, com palavras, enfia uma faca no coração da outra pessoa. É no deserto dos espinhos que o pai fala assim: olha, seria melhor não ter nem nascido. Seria melhor que eu tivesse morrido. Seria melhor que você tivesse morrido. Eles estavam dizendo para Moisés: olha, era melhor ter morrido com os meus antepassados. São palavras que a gente não pesa na balança. O peso que elas terão. E o povo enfiou uma faca no coração de Moisés com essas palavras. Moisés poderia falar: que ingratidão. Tudo esse tempo que eu dei, o que eu vivi, o que eu passei, poderia estar cuidando dos meus rebanhos, poderia estar fazendo, e fiz tudo. O povo comeu maná, eu comi também. O povo não tinha água, eu não tinha também. Tudo que vocês sofreram, tudo que vocês passaram, eu sofri também. Para vocês dizerem para mim agora que vocês preferiam ter morrido. Quantas vezes eu orei a Deus para Ele não ter matado vocês? Quantas vezes eu pedi para Deus, para que Deus desse a comida, desse o maná, para que vocês não morressem de fome, e agora vocês vêm e falam para mim que vocês queriam ter morrido. Então é no meio do deserto de sim que a gente fala coisas que machucam as outras pessoas. A gente fala as coisas sem saber o que a outra pessoa pensa de nós, quer de nós, ora por nós. Às vezes tem alguém que te ama tanto, quer tanto o teu bem, ora tanto por você. E enquanto você está passando o teu deserto, que você está passando as tuas lutas, a tua escassez, você fala coisas que essa pessoa nunca vai esquecer. Então, você pode ser aquele que fala no deserto de sim. Mas você também pode ser aquele que ouve no deserto de sim. Você pode ser o Moisés desse texto. Você pode ser o Moisés que ouviu coisas que não queria ter ouvido. Você talvez entrou aqui hoje lembrando palavras, ou o Espírito Santo está te colocando na mente agora, enquanto eu ministro essa palavra, palavras que alguém te disse no passado, teu pai, tua mãe, tua tia, teu filho. E você está lembrando que você não queria ter ouvido. E talvez hoje o Espírito Santo está dizendo para você: olha, releve porque ela estava passando um deserto. Releve porque ele estava passando um deserto. E outra coisa que o texto diz aqui, é que o povo que foi falar para Moisés, falou para Moisés: por que você nos tirou do Egito? Por que você nos trouxe para esse deserto? Foi Moisés ou foi Deus que tirou o povo do Egito? Foi Deus. Foi Moisés ou foi Deus que levou o povo para o deserto dos espinhos? Foi Deus. E aqui é uma palavra para mim e para os líderes dessa igreja, e muitas hoje vai ser para vocês. Às vezes,
nós conduzimos o povo de Deus e nós temos que levá-los para o deserto. Como pastor, às vezes eu vou pedir para que vocês escolham o deserto ao invés da terra que mana leite e mel. Porque é a direção que Deus está me dando para a vida de vocês. Deus está dizendo, fale para ele, fale para ela e para o deserto. Ou, Deus não vai me usar para dizer, fale para vocês ir para o deserto. Deus vai fazer o quê? Deus vai levar vocês para o deserto. E lá no deserto, vocês vão falar assim, depois que eu comecei a ir na igreja do pastor Johnny, depois que eu comecei a colocar em prática o que o pastor Johnny está pregando, depois que eu comecei a obedecer lá no Brasil para Cristo, olha o deserto que eu estou passando, a culpa é do pastor, a culpa é do meu líder. Pastor, olha o que você fez, pastor. Você me deu um conselho e olha o que aconteceu. Pastor, você falou para mim fazer isso e olha o que aconteceu no meu trabalho. A coisa piorou, eu perdi cliente, eu perdi emprego, eu te ouvi, pastor, e eu fui para o deserto. Irmãos, não é fácil no lugar de estar na pele do pastor quando isso acontece. O que eu posso fazer, e eu aprendo aqui com Moisés, é ficar em silêncio. Não falar nada, não aconselhar, não falar a palavra, não fazer nada. Por quê? Porque acredita aqui que Moisés poderia ser apedrejado. Mas Moisés faz o quê? Ele intercede pelo povo. A Bíblia diz que ele vai até a presença de Deus, ele e Arão. Ele sai do meio da contenda, sai do meio da briga. E ele vai direto para a tenda do encontro. Vai para os joelhos, vai para a oração. E a Bíblia diz que Moisés e Arão entram dentro da tenda da presença do Senhor. Eles dobram os joelhos, se prostram. Somente isso. Eles não falam, ó Senhor. Eles não levantam uma palavra de oração, irmãos. Nada. Eles simplesmente vão para a presença do Senhor e se prostram. Às vezes, como líderes, como pastor, eu acho que eu vou presenciar coisa na vida de vocês, o deserto de vocês, a escassez de vocês, a gritaria de vocês, as palavras de insulto de vocês, o choro de vocês, e eu não vou ter palavras para orar a Deus pela vida de vocês. A única coisa que eu vou poder fazer é ir na presença do Senhor, me ajoelhar. E ali, esperar até que Deus responda. E Deus respondeu a Moisés. Diz que a presença do Senhor manifestou. Significa que Deus estava vendo o que eles estavam passando. Deus sabia que o povo havia se levantado contra Moisés porque faltava água, porque tinha escassez. E aí, diz o texto que Deus deu direção para Moisés. Deus disse para Moisés, Moisés, pegue o teu irmão, Arão, reúna o povo, porque eu quero uma coisa pública. Não é escondido, não é para que uns não saibam, outros não vejam. Eu quero que seja público, para que todos vejam. Reúna o povo, pegue a vara que era aquela que ele havia colocado para abrir o deserto. Ela estava na Arca da Aliança, ela estava na frente do Senhor, na presença. Deus estava dizendo, pegue a vara, vá até a rocha, vocês vão tirar a água da rocha. Deus falou para Moisés, vocês vão tirar a água da rocha. Só que Deus disse para Moisés, fale a rocha, e ela verterá água. A Bíblia diz que Moisés obedeceu o Senhor tintim por tintim. Reuniu o povo em frente à rocha, com o irmão dele, pegou a vara, e quando chegou a hora de falar com a rocha, antes o Moisés falou para o povo.
Antes de falar com a rocha para verter a água, Moisés falou com o povo. Moisés fala para o povo, rebeldes. Rebeldes. Vocês verão dar água na rocha. Olha o versículo aí. Versículo 10. Escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Aqui, Deus está ensinando como que a liderança perde a presença de Deus. Moisés, ele poderia estar fadigado. 40 anos ali, servindo. Ele estava com a família dele, tranquilo, lá em Miriam, cuidando das ovelhas do sogro Jetro. Mas Deus chama ele obedece a Deus e ele aceita o desafio de pastorear esse povo, de conduzir esse povo no deserto. E esse povo só trouxe desgosto para Moisés. Rebeldia, dura cerviz. Então a gente, como homem, a gente fala assim, pastor, vamos dar um ponto para Moisés, né? Vamos entender Moisés. Ou a gente pode falar assim, não, pastor, Deus fez certo, não entendo. Só que a gente age igual Moisés no nosso dia a dia. Quando a gente explode, fala o que não deve, age como não deve, aí a gente fala assim, não, pastor, mas também, há quanto tempo está aguentando? Há quanto tempo está segurando? Há quanto tempo o pastor não está suportando? Está engolindo sapo, pastor? Muito tempo. É compreensível. Chega um momento que a pessoa estoura. Seja um momento que a pessoa explode. Não dá mesmo. Não é assim que a gente fala? Então não podemos falar a mesma coisa de Moisés? Pastor, 40 anos ali, pastor, se suportando, chega um momento que, né? Poxa, Moisés ainda aguentou 40 anos, pastor. Eu só dei uma semana. Só que Deus não vê como a gente vê. Moisés estourou. A Bíblia diz que Moisés levantou o braço. Não estava nada lá na palavra de Deus dizendo, levante o braço. Moisés levantou o braço. Irmãos, levantar o braço é o seguinte, olhe para a minha mão, olhe para o meu braço. Olha o que isso aqui vai fazer. Ó, eu vou bater e vai sair água. Moisés tomou crédito ali. Moisés bateu 2 vezes. Pá, pá. E a água não saiu porque Moisés desobedeceu a Deus. Foi isso? Mas pastor, como assim? Deus jorra água ainda que os líderes não sigam a palavra de Deus? Então é possível que o povo beba de milagres enquanto os pastores que estão aqui estão fazendo totalmente o contrário do que Deus manda? Sim. Porque Deus tinha um compromisso com o povo. Deus prometeu que aquele povo não passaria sede enquanto Deus os acompanhasse. Então Deus é fiel, ainda que os seus líderes, ainda que os seus pastores sejam infiéis. Mas aqui demonstra que Moisés, ele agiu pela ira, ele agiu pela braveza. Só que Deus é tão bom que abençoou. Só que, olha o que diz depois. O Senhor, porém, disse a Moisés. Irmãos, essa palavra que me faz tremer. O Senhor, porém, é como que Deus está dizendo para mim, depois de um culto maravilhoso, em que pessoas levantam da cadeira de rodas aqui, onde pessoas são curadas de câncer aqui, onde há aquele mover e muitas pessoas aceitam Jesus aqui. Eu vou para minha casa, mas falo assim, o Senhor, porém,
chamou o Johnny e falou assim, você está errado. Corrija a sua vida. Não se enganem. Porque vocês estão comendo bem, porque vocês estão com a barriguinha cheia, porque vocês estão colhendo das bênçãos de Deus, que tudo está indo bem com vocês. Desfrutar de bênção não é sinônimo de que a gente está fazendo tudo certo. Há bênçãos que Deus dá porque Ele prometeu. Só que existem bênçãos que são momentâneas. E é onde o texto ensina. Porque diz depois que essas foram as águas de Meribá. Águas de Meribá significam águas da contenda. Irmãos, água não é água? A sede mata igual, não mata? Mas a Bíblia está dizendo, olha, essas aqui são águas da contenda. Então, queremos saciar a nossa sede com água, não importa a água? Ou queremos saciar a nossa sede com água viva? Será que queremos água viva ou queremos águas da contenda? Eu vou ensinar para vocês como que vocês bebem a água da contenda. Porque se eu não vigiar, e como já não vigiei, eu já bebi a água da contenda. Sabe como que é a água da contenda? É a água que a gente desfruta depois da contenda. Sabe quando você está passando o seu deserto de zinho, o seu deserto de espinhos, e ali com o seu cônjuge, com o seu filho, no seu trabalho, vem aquela contenda, porque tem escassez, sabe quando acontece essas coisas? Aí vira um quebra-pau danado, uma gritaria danada, uma briga danada, e aí vira uma disputa do mais forte, até que um cede. Quando um cede, o outro bebe a água. Conseguiu o que eu queria. Agora sim, essa pessoa colocou na cabeça dela que ela estava errada, que agora sim ela fez as coisas certas. A pessoa bebeu a água. Só que bebeu a água da contenda. A água da contenda é aquela que a gente bebe quando a gente força alguém a fazer aquilo que não queria fazer. É uma água que a gente bebe da forma errada, no momento errado. É a água que é fruto da contenda, não é fruto da bênção de Deus. Agora existe a água da vida, a água viva, que não é a água da contenda. E é nesse texto que eu vou partir para o final com vocês. Primeiro, olha o versículo 12, que é o texto que eu abri com vocês. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim. Moisés, ele deveria ter falado com a rocha, mas ele bateu na rocha. Deus falou para Moisés: fale com a rocha. Moisés não falou, ou seja, Deus fala A, Moisés faz B. Esse é o problema nosso. Nós estamos passando um deserto, uma luta na casa, na família, no casamento, nas finanças. Chegamos aqui na igreja igual Moisés entrou na tenda do encontro. Não tenho nem palavras para orar na presença do Senhor, de tanto que eu estou abalado. Aí entra na presença do Senhor, ouve a palavra do Senhor na igreja, manda você para fora para fazer A e você faz B. Aí o pastor tem vontade de bater na rocha. O que acontece? Por que acontece isso com as ovelhas que o texto está dizendo? Deus está dizendo para Moisés: vocês não confiaram em mim. Então, quando nós entramos na igreja, ouvimos da palavra de Deus, faça A, saímos para fora e fazemos B, por nós não estamos confiando em
Deus. Ou seja, não tem fé. Como que a gente fala assim, não, isso é loucura. Não, fazer do jeito que o pastor falou, do jeito que a palavra está falando, não, isso aí não vai dar muito certo, não. É melhor dar do que receber, é melhor abençoar para ser abençoado, é melhor agir primeiro. Não, isso aí é loucura, não dá certo, esse negócio de paciência. Mas sabe o que? Eu vou fazer diferente. Que Deus prometeu, Deus falou que eu faria verter água da rocha, falou pela boca do pastor. Então, vai dar tudo certo. Senhor, só um ajuste no meio do caminho. Mas o local, o fim é o mesmo. Não confiou. Só que o problema que a gente não percebe é que quando a gente não confia em Deus, a gente não honra Deus. Deus disse aqui, vocês não honraram a minha santidade. Então, quando a gente desobedece, faz B, a gente está dizendo para as pessoas, olha, Deus é Deus, Deus falou, mas eu não confio muito não. Eu acho que o meu jeito é melhor. Eu acho que do meu jeito vai dar certo. Deus é sábio, Deus é onipotente, Deus é Deus, mas nesse assunto aqui eu acho que eu entendo um pouco melhor do que Ele. Nesse assunto aqui, eu acho que o meu jeito vai dar certo antes, o meu jeito vai ser melhor. É loucura, não é loucura? Mas é o que as nossas atitudes falam. Não falamos com a boca, mas falamos com as ações. Quando não confiamos em Deus e fazemos diferente, fazemos do jeito que achamos que é melhor. E se nós fazemos de um jeito que achamos que é melhor, é porque achamos que o jeito de Deus é pior, que Deus não sabe, que Deus não entende, que Deus não vê. E por isso desonramos a Deus, tiramos dele a coroa, a glória. Satanás aponta o dedo para Deus e caçoa dele. Satanás diz, está vendo? Você se acha, você diz aí que você é Deus, é sábio, mas a criatura acha que faz melhor que você. A criatura acha que tem um plano melhor que o teu. É por isso que Deus está dizendo, eu não posso ter diante do meu povo um líder que não me honra, que não confia em mim, que não age como eu falo. Então, Moisés, você comprometeu a tua liderança e eu preciso te remover. Você comprometeu. Você não é mais fiel a mim, eu não posso mais te usar, eu não posso mais completar a missão através de você. Por quê? Porque se esse povo entrar na terra prometida com você, os povos dirão que eu sou um Deus que abençoa aqueles que me desobedecem. Então, eles foram abençoados momentaneamente? Foram, com as águas da contenda. Mas a longo prazo, Moisés não foi. Deus diz aí para Moisés, você não conduzirá esta comunidade para a terra que lhes dou. O que o texto está dizendo para mim e para você? Quando nós não damos testemunho, quando não honramos a santidade, a palavra de Deus, ouvir e obedecer, nós somos descredibilizados para conduzir outras pessoas. Ah, pastor, isso aí é coisa de pastor. Essa palavra é para o senhor, é para o Dodô, para o Benê. É para você também. Se você não dá o exemplo de ouvir a Deus e obedecer, não vem querer falar de Deus para o seu filho. Não vem falar de Deus para o seu marido. Não vem querer falar de Deus para a sua esposa. Você está desqualificado para conduzir outros para as promessas, porque você não obedece. Então esse texto está dizendo o seguinte, aqueles que ouvem e não obedecem, não honram, eles estão desqualificados. O seu cônjuge, o seu filho, vai dizer, mas pai, mas mãe, esposa, e você? E você? Você não age, você não faz? Moisés,
ele se arrependeu. Sabe quem que escreveu esse trecho, irmãos? Foi ele. O próprio Moisés relatou aquilo que ele fez. E lá no final de Deuteronômio vai dizer que, olha, você prevaricou contra mim, portanto você não vai entrar. Você vai subir na terra, vai olhar do monte, mas você não vai entrar. E por último, ele fala assim, olha, você não conduzirá esta comunidade para a terra que lhes dou. Não conduzirá para quê? Para aquilo que Deus ia dar. Sabe, irmãos, o que Deus está dizendo para mim e para vocês, é que quando nós honramos a santidade de Deus, obedecemos a palavra de Deus, palavra por palavra, nós vamos conduzir o povo de Deus, vamos andar junto com o povo de Deus, até que se cumpra plenamente tudo aquilo que Deus prometeu. Deus está dizendo para Moisés aqui, você não vai entrar na terra. Você não vai desfrutar daquilo que eu dei. Já pensou, irmãos, através da tua vida, da tua oração, através daquilo que você tem ensinado, às vezes o seu filho e sua filha, imagine um exemplo para ela ser uma boa mulher, ser um bom marido, uma boa esposa. E aí Deus fala assim, olha, porque vocês estão fazendo isso, eu vou dar uma casa nova, eu vou dar um filho para esse casal. E aí você está feliz porque Deus prometeu e Deus vai cumprir. Aí chega no meio do caminho, você não obedece, você não honra. E Deus fala assim, olha, porque você não me honrou, você não verá seu neto. Porque você não me honrou, você não vai ver a casa que eu prometi. Eles receberão, eles entrarão, eles terão a criança nos braços, mas você não vai ver. É como que você não vai provar de tudo aquilo que você orou. Todas as bênçãos que você pediu, vai acontecer, mas você não vai desfrutar. Deus vai continuar, Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu, mas nós não iremos desfrutar. É isso que Deus está dizendo para Moisés. Pastor, o que fazer? O que fazer? Nós precisamos confiar em Deus. E somente em Deus. Deus disse para o povo de Israel, não terás outros deuses além de mim. Eu sou aquele que dá a vida e aquele que tira a vida. Eu sou aquele que abençoa e aquele que tira a bênção. Eu sou tudo. Só que ele diz, vocês serão o meu povo e eu serei o teu. Sabe o que Deus está dizendo? Os outros povos não poderão dizer que eu sou Deus deles, porque eu não sou Deus deles, eu sou o teu Deus. Sabe quando a mulher fala assim, esse é meu marido, não é teu, é meu. Porque ele tem uma aliança comigo, ele tem fidelidade a mim. Então ele é meu marido. É isso que Deus está dizendo. Vocês poderão dizer, pela aliança que eu farei com vocês, que eu sou o teu Deus. Não sou de outro, eu sou daqueles que eu tenho uma aliança. Só que vocês também são o meu povo. Vocês não são do dinheiro, vocês não são do mamon, vocês não são da festa, vocês não são do mundo, vocês são meus. Portanto, vivam uma vida que obedece a Deus. Vem na palavra, vem na presença de Deus, ouve A, sai da presença de Deus e faz A. E a última palavra que eu gostaria de trazer, porque não tem como honrar a Deus na nossa vida se a gente não começar por aqui. João 5.
João 5, (22). Vamos pôr o 21, vai. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Além disso, além de dar vida, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao... Então, quem vai julgar? Os vivos e os mortos? O Filho. O Filho quem é? Jesus. Aí, versículo 23. Para que todos honrem o... Como honram o... Aquele que não honra o Filho, também não honra... Que enviou. Não tem como dizer que honra a Deus, que teme a Deus, que conhece a Deus, se não honra o Filho. Jesus está dizendo, não tem como honrar o Pai, não tem como honrar a Deus, se primeiro não honrar o Filho. O Filho é Jesus. Então, como que nós honramos a Deus? Comece honrando a Jesus. Pastor, como eu honro a Jesus? Beba da fonte que é Jesus. Não beba das águas de Meribá. Jesus disse, peçam a mim, e eu darei a vocês uma água viva. O que ele disse? Peçam a mim. Tenha fé que Jesus pode saciar a sede de vocês. Como assim, pastor? O deserto dos espinhos que vocês passam. É Jesus que vai cuidar de vocês, é Jesus que vai dar água para vocês quando vocês estiverem passando os momentos mais difíceis da vida de vocês. Ele está dizendo, quando você passar pelo deserto, peça a mim, eu vou te dar uma água abundante que jorra para a eternidade. Você vai beber, você vai saciar, você vai se alegrar, e você vai levantar as mãos para os céus, e você vai agradecer pela água que você bebeu, e fazendo isso você estará me honrando. Eu receberei a honra, eu receberei a glória, quando na tua dificuldade você reconhecer que sou eu que cuido de você. Pastor, o senhor é louco. Isso aí é coisa de pastor. O último versículo, 24 do texto. Jesus dizendo, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ele está dizendo, se você crê que eu sou a tua fonte, você já passou da morte para a vida. Significa, irmãos, que existe dois tipos de pessoa. Uns que estão na morte e continuam na morte. E outros que quando crê em Jesus, passam da morte para a vida. Pastor, como que é a morte? A morte é viver no deserto de Rizim. A morte tem escassez, a vida é uma escassez. Escassez de alegria, escassez de paz, escassez de contentamento, escassez da presença de Deus. Jesus, Ele é a fonte que faz todo o deserto virar água. Amém, irmãos? Acredito que agora vocês estão preparados para a palavra que eu tenho. Ministério de louvor, vamos louvar?